Fala, povo de Deus, a paz do Senhor aqui com você, Jade Bernardes, em mais um Centralcast. Fernanda também está aqui. E aí, pessoal, mais uma vez aqui com vocês, o nosso Centralcast. E eu, como sempre, né, vocês já sabem, vocês me conhecem, dá aquela curtida, compartilha nas redes sociais. Hoje o nosso convidado está aí, mais que especial, tem nos abençoado muito o nosso congresso. E eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Já compartilha e se inscreve também no nosso canal. Está aqui conosco, eu já gostaria de agradecer pastor Rodrigo Santana pelo tempo que o senhor disponibilizou para a gente estar aqui batendo um bate-papo. Né? Muito grato pela sua disponibilidade, pastor. Meu amigo, muito obrigado pelo carinho. É uma honra estar presente aqui com vocês, né? Tendo o privilégio de estar ministrando nesse congresso aqui tão abençoado. O pastor Elias é sempre um homem de Deus que me recebe muito bem aqui, né? E eu me sinto honrado em estar com vocês aqui ministrando e participando aí desse bate-papo, né? Que a gente vai falar sobre as coisas de Deus, aí, coisas que são espirituais e que vão abençoar aí o nosso dia, não é isso? Amém. Glória a Deus. Pastor, eu queria já começar a saber, normalmente é uma pergunta meio clichê nossa. Clichê nossa, assim, é né? verdade. A sua origem, se o senhor nasceu no lar evangélico ou se converteu no meio da trajetória, como se deu? Como foi a sua conversão? Tá. Eu praticamente nasci no berço cristão, né? A forma como as pessoas falam. Desde 3 anos de idade, minha mãe me leva à igreja. E diz ela que com 3 anos de idade, quando era criancinha, pequenininho, eu levantei a mão, fui lá na frente e aceitei a Jesus, né? Aí de lá para cá, minha mãe caminhando na igreja, eu fui caminhando ao lado dela e comecei a viver experiências com Deus, né? Nos meus 10, 11 anos de idade, eu comecei, já estava pregando, falando de Jesus, né? Com 12 fui batizado com o Espírito Santo, também batizado nas águas. Então, as experiências foram crescendo, aumentando, se aprofundando, e Deus foi me resgatando para essa vocação que hoje eu exerço, né? Então, praticamente desde muito pequeno que eu sirvo a Jesus, que eu tenho a minha caminhada na igreja. E não se afastou. Graças a Deus. Nunca afastei, nunca me desviei do Evangelho, né? É claro que, às vezes, propostas, fraquezas, lutas, a gente passa no nosso cotidiano, né? Mas a minha convicção de fé sempre foi Jesus e eu nunca abri mão. Glória a Deus. Amém, pastor. E esse ministério, ele é muito atrelado à palavra, à mensagem, e o senhor também canta, né? Então, a gente vê, assim, é um completo, né? Completo. É uma pessoa completa ali. Canta alto, né, Jade? Canta muito. Canta na tonalidade bem diferenciada. Pastor, explica pra gente então, como é que é. Eu estava até conversando com um amigo aqui. Às vezes dá certo, né? Às vezes dá certo, mas às vezes dá errado também. Quando dá errado, dá muito errado. Mas assim, eu acho que por conta... por tantas atividades que eu exerci na igreja, acaba que a gente acaba se envolvendo com muita coisa dentro da igreja, né? Cantar, para mim, eu apareci devido ao fato de estar se envolvendo com a igreja. Então, eu já trabalhei em som, já toco instrumento, prego, já dirigi grupo de mocidade, já trabalhei em evangelismo, já limpei igreja, já fiz obra social, trabalhei com obra social na igreja. Então a gente vai fazendo de tudo um pouco e acaba que você vai descobrindo, né, os seus dons, seus talentos. Então cantar assim é uma coisa que foi surgindo devido ao fato de eu estar me envolvendo com a obra, dirigindo muito culto, libertação. Aí quando você começa a dirigir trabalhos, às vezes tem uma necessidade de você puxar um hino, outro, ministrar, fazer um apelo, né? Porque nem sempre, às vezes o Ministério de Louvor tem uma conexão muito boa, mas nem sempre, às vezes ele puxa o hino que vai ser de acordo com aquilo que você quer tratar, um apelo, uma mensagem final que você quer trazer. Então acaba que ajuda, né? E a gente vai entrando nesse movimento aí. E o senhor dirige uma igreja, né? O senhor é pastor de uma igreja local, mas também tem essa agenda bem cheia, vai para lá e vem para cá. Como assim, um segredo, talvez, assim, de conseguir conciliar, né, tantos compromissos fora da igreja local e também os compromissos da igreja local? Como é que o senhor lida com isso? O segredo para mim é a obediência, né? O segredo para mim é a obediência, porque tem muitas coisas que se dependesse da minha vontade, talvez eu não estaria exercendo. Não que eu não tenha amor nem desejo de fazer, mas é porque eu entendo que
o obedecer ele tem que ser maior do que o sacrificar, né? Então tem muitas coisas que a gente faz por temor e obediência a Deus e vai se envolvendo. É claro que eu amo o reino, eu amo a obra, eu amo as almas, mas tem coisas que Deus me chamou para fazer e eu decido me submeter, porque eu sei que quando eu me submeto à vontade de Deus e eu faço não aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus me chamou para fazer, os meus passos serão prósperos, né? Eu entendo que eu não vou prosperar se eu andar segundo os meus desígnios, segundo as minhas vontades. Eu vou prosperar, eu vou encontrar felicidade e alegria quando eu faço aquilo que Deus me chamou para fazer, né? E nem sempre aquilo que Deus te chamou para fazer vai ser de acordo com aquilo que você quer. Às vezes a vontade de Deus ela vai confrontar as suas vontades. A Bíblia fala assim, que há caminhos para o homem que parece perfeito, parece legal, mas o final são caminhos de morte. Então, pastorear, para mim, é um grande desafio. Itinerância também é um grande desafio. E Deus sempre me chamou para esse ministério, Deus sempre me puxou para esse ministério. E me mostrou que fazendo isso por obediência, Ele iria me sustentar. Tanto que até hoje, graças a Deus, eu nunca passei necessidade vivendo da obra e vivo já há muitos anos pregando, ensinando, né? É óbvio que é um desafio você conseguir mediar o seu tempo entre cuidar de igreja, viajar, itinerância, você administrar, né, ser um gestor de muita coisa. É um desafio, né? Mas quando você ama a obra de Deus e você decide obedecer a palavra, Deus ele vai te sustentando, sabe? Eu acredito que tudo que a gente não faz pelo nosso próprio mérito, a gente faz pela capacidade que vem de Deus. Né? Concordam comigo? Às vezes a gente canta, faz um trabalho com mocidade, com criança, lidera, e você percebe literalmente a mão de Deus ali produzindo os frutos em você. Porque não vem da nossa capacidade, não tem como vir da nossa capacidade. Nós somos falhos e totalmente dependentes da graça e do poder de Deus. Então eu vejo muito Deus me capacitando para as coisas que eu faço, né? Eu lembro de Gênesis capítulo de número 12, quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai da terra da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não falou para Abraão logo que essa seria a terra, esse é o local, você vai prosperar e vai crescer. Não. Primeiro, sai da terra da tua parentela. Ou seja, toma uma atitude de fé. E no meio do caminho, Deus foi revelando o lugar, Deus foi fazendo promessas, né? Sua descendência vai ser grande, você vai ter uma descendência próspera, assim como você não conta as estrelas do céu nem a areia do mar, assim vai ser a sua familiaridade. Então, toda essa promessa, essa prosperidade veio porque ele decidiu obedecer. Né? Ele não tinha, obviamente, capacidade física para ser o pai da fé, mas a atitude de obedecer à voz que ele ouviu trouxe para ele esse caminho de prosperidade. Então eu acredito muito nisso, que quando você decide obedecer, Deus ele vai te capacitando, né? Deus ele vai te dando força, vai te fortalecendo para aquilo que ele te chamou para fazer. Alguns vão ser pastores, outros Deus vai chamar para ser empresários, outros Deus vai chamar para atuar, né, em outras áreas, mas quando você se submete à vontade de Deus e você faz aquilo que Deus te chamou para fazer, o seu caminho vai ser um caminho próspero. Amém. A capacidade não vai vir de você, a capacidade vai vir de Deus. Amém, pastor. Eu observo muito a forma do senhor pregar. Inclusive, da outra vez que veio aqui, eu fiquei assim encantada, porque é totalmente diferente do que a gente costuma ouvir dos pregadores atuais. E eu digo assim, todas as esferas, né? Seja batista, presbiteriana, seja lá o que for, assembleia. Eu vejo que o senhor prega o que tem que falar e que, às vezes, muitas pessoas não falam. Hoje foi uma dessas pregações aqui, entendeu? Assim, de forma muito clara, objetiva, e o que tem que ser dito, o senhor diz mesmo e pronto. Como que o senhor lida nos nossos dias atuais, nos nossos famosos mimimis, né? As pessoas que têm sempre aquela... mas está falando, isso aí dói. Como que o senhor lida com isso? Eu sei que, assim, uma das respostas, eu acredito que é que o senhor fala o que Deus manda dizer. Mas, assim, como que o senhor lida com essa geração atual, com as mensagens que o senhor costuma pregar? Eu vou abrir algo particular que Deus falou comigo no ano de 2019 para você entender. Deus sempre me deu mensagens assim que são... de alinhamento, né, para a igreja, mensagens mais
apologética, defende a fé, defende princípios. Quando foi no ano de 2019, eu estava orando no meu escritório e estava de joelho, Deus falou comigo que Ele iria afiar a espada que sairia da minha boca, que a palavra ia ser mais dura e que teria lugares que eu iria uma vez e nunca mais voltaria. Deus falou comigo. Mas Deus falou, ai de mim, se não falasse aquilo que Ele revelasse ao meu coração. Né? E Ele disse para mim, né, particular, não usou profeta, só estava eu e Deus dentro do escritório. Deus falou para mim que ele iria abrir uma porta para mim, que eu não dependesse de rendas, de igreja, né? Vou te explicar para você entender, que eu não dependesse de ofertas para sobreviver, mas que Ele iria me sustentar. Né? É claro, eu vivo integralmente da obra, eu dependo de oferta, de ministração, tantas coisas que a igreja semeia. Só que de lá para cá, Deus criou um outro mecanismo na minha vida, me dando outros tipos de renda, para mostrar para mim o seguinte, ó, pode falar a verdade, porque se essa porta fechar aqui, eu continuo te sustentando. Você não vai depender disso aqui. Né? E isso surgiu em 2019, quando Deus falou que eu não ia ficar preso na mão de homens. Eu não sei se vocês conseguem entender mais ou menos essa palavra, que é uma palavra espiritual, porque tem igrejas, lideranças, pastores que não gostam de ouvir mensagens que confrontam o altar. Não é só confrontar o povo, mensagens que confrontam o altar. Eu tenho mensagens que Deus me dá para pregar para líderes, para pastores, né? E às vezes, por eles não gostarem, eles tentam assumir uma postura mais rígida, porque tem alguns que sentam no trono da igreja e se sentem o dono da igreja. Eu mando aqui, só falo o que eu quero ouvir, só falo aquilo que eu gosto, passou um pouquinho, eu corto ele. Né? Então, desde aquele tempo para cá, eu percebo Deus afiando essa espada e me sustentando, para mostrar o seguinte, se fulano fechar a porta para você, se as coisas não der certo lá, eu continuo te sustentando, que é a verdade. Né? A minha vida ela não depende da igreja tal, do pastor tal, do ministério tal, a minha vida depende do Senhor. É óbvio que Deus ele usa as sementes, as ofertas, as coisas que a gente recebe, né? Mas a minha vida depende exclusivamente de Deus. Então, de lá para cá, Deus sempre vem afiando essa espada e me levantando como um instrumento para isso, para alinhar, para confrontar. Né? E cada vez mais colocando no meu entendimento essas convicções de fé, porque não se trata apenas de eu falar algo para querer chamar a atenção, se trata de falar aquilo que eu creio, são convicções que eu creio. Né? Eu digo que eu não consigo ler o Evangelho de Jesus, eu não consigo ler a Bíblia e não me sentir confrontado com aquilo que eu leio. Eu não sei, de repente eu não consigo enxergar o que o povo enxerga. Eu tenho uma outra ótica, porque toda vez que eu vejo a Bíblia, principalmente os Evangelhos de Jesus, eu vejo ali um confronto o tempo todo. Jesus passa 3 anos e meio confrontando os discípulos. Os discípulos são confrontados a todo tempo. É óbvio que Jesus mostra ali o seu amor, a sua misericórdia, trazendo eles para perto, mas Jesus a todo tempo confronta. Tanto que você vai ver nos Evangelhos de Jesus falando muito sobre o inferno. Jesus fala muito sobre o inferno, com a intenção de mostrar para as pessoas que seguem ele que esse caminho para lá é real e que a verdade do Evangelho precisa gerar transformação. Se você pegar a primeira mensagem de Jesus, logo nos Evangelhos, principalmente o Evangelho de Mateus, você vai ver a primeira palavra de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, para que eu receba o reino, eu tenho que ter arrependimento. Sem arrependimento não tem reino. Como é que eu vou pregar outra coisa que seja contrário do que Jesus ensinou? Não tem como. A primeira mensagem do Evangelho de Jesus é arrependimento. E depois que Jesus ressuscita, vocês podem ver lá nos últimos capítulos de Lucas, Mateus também vai falar, depois que Jesus ressuscitou, Jesus vira para os discípulos, né, que vão sair para fazer o ID. Jesus fala assim: agora vocês vão sair anunciando a pregação do Evangelho do arrependimento, com a intenção de levar as pessoas ao arrependimento. Porque se não tiver o arrependimento, a pessoa não se transforma, a pessoa não é salva, a pessoa não passa por uma libertação. E como é que vai ter o arrependimento? Pregando-se a verdade.
Se você ficar só abraçando, se você ficar só falando do amor, da misericórdia, vem cá, Jesus é maneiro, é legal, é parceiro, só te quer por perto, a pessoa não sente a consciência de mudar de vida. E, na verdade, é o contrário. É você enxergar o teu estado pecaminoso e dizer, eu não merecia salvação. Né? Tem uma frase de Spurgeon, eu não sei se eu vou saber falar. Spurgeon falava assim, ainda que Deus me lançasse inteiramente no inferno, ainda que Deus me lançasse no profundo abismo do inferno, ele continuaria sendo perfeitamente justo. Spurgeon falava um negócio mais ou menos isso. Ainda que ele me lançasse no inferno, ele continuaria sendo perfeitamente justo. Porque o que Spurgeon queria dizer mais ou menos nessa frase é que, independente de boas obras que eu tivesse, independente de um bom homem que eu fosse, a minha alma merecia um inferno. Todos nós merecíamos o inferno. Mas Deus entregou Jesus para que a gente pudesse receber a oportunidade de salvação. Entendeu? Então, se trata dessas experiências que eu vivi com Deus e se trata também da forma como Deus me fez enxergar a palavra. Essa palavra mais de alinhamento. Né? Porque se a gente quer levar pessoas ao céu, se a gente quer fazer o ID crescer, o evangelho crescer e crer que pessoas possam ser arrebatadas, a gente tem que pregar sobre o inferno, a gente tem que pregar a verdade, a gente tem que falar sobre santidade, que é a primeira condição que Deus quer de nós depois que nós confessamos Jesus como Senhor. Então, tudo isso faz parte do pacote do evangelho e da proposta ensinada por Jesus. Glória a Deus. Pastor, eu queria que você compartilhasse alguma história, porque eu sei que essa questão dessa vida de vai para lá, vem para cá, é avião, né? Às vezes tem algum perrengue, alguma coisa que aconteceu engraçado nesse período aí, nessa trajetória sua aí, que você poderia estar compartilhando com a gente aí. Bom, que o pessoal acha que essa vida é tranquila, né? São só flores. Vou voar para lá, vou voar para cá, sou pregador itinerante, né? Que é fácil. Bom, eu poderia contar histórias tristes que fariam vocês chorarem e falar assim, não quero ser itinerante. Poderia contar que eu já fiquei em rodoviária, já dormi em rodoviária, já fiquei em lugar sem saber se ia ir e voltar, sem ter nada, recurso. Eu poderia contar muita história triste. E também tem algumas histórias cômicas que a gente passa assim na igreja, né? Uma vez eu fui pregar numa determinada igreja, eu estou lembrando disso aqui agora, e quando acabei de pregar, o culto foi uma bênção, o congresso foi uma bênção, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Teve aquele mover, sabe? Final de congresso. Aí, quando chegou no final do culto, o pastor falou assim, me espera aí que eu vou te abençoar. Aí eu fiquei esperando o pastor e tal. Aí o pastor foi e me levou para o gabinete. Aí você está esperando o quê? Que o pastor vai vir vai te dar uma oferta, né? Para te ajudar, né? Ter o teu custo. Aí ele chega e ele me dá um pedaço de cana de açúcar. Ele me deu um pedaço de cana desse tamanho assim. Deus. Ainda virou para mim e falou assim, não chupa tudo não, leva para tua casa. Entendeu? Para a família também chupar o negócio. Jesus. Aí eu, na hora, né, um filisteu veio na boca assim. Né? Filho de Nabucodonosor. Filho de Nabucodonosor veio na hora. E aí eu falei, tá bom, meu filho, Deus te abençoe. Aí eu peguei a cana, levei para casa. Né? Minha mãe ainda chupou a cana também. Isso há muitos anos. Era doce, pelo menos? Era doce. Eu falei, rapaz, o cara falou que queria me abençoar, me deu um pedaço de cana. Ai, Jesus amado. E assim, não que eu desprezasse a oferta dele, né? Ele fez de todo o coração para me abençoar, mas tipo, foi uma situação assim, engraçada, né? Você não imagina... No mínimo engraçado. No mínimo. O cara vai te dar ali uma passagem, alguma coisa, você voltar para casa, não. Volta a pé mesmo e vai chupando a cana no meio do caminho e Deus é contigo, entendeu? Deus é contigo. Tá bom, pastor. Vou te perguntar sobre não só os perrengues, né? Porque os perrengues a gente passa mesmo, não tem jeito. São quantos anos já nessa itinerância? Na itinerância, tem aí mais de 20 anos. Então tem muita história para contar, história, né? Mas eu queria que o senhor contasse assim. O senhor deve ter visto muita coisa, milagres, né, acontecerem, mas eu queria que o senhor contasse alguma experiência forte que o senhor teve com Deus em um desses lugares, ou até mesmo na sua própria igreja, né? Tá. Assim, experiências, eu tenho muitas experiências. Muitas. Eu acho até que é só você pensar.
para um menino começar a pregar desde 11 anos de idade, entregar a sua vida integralmente para Deus e nunca parar de fazer o que está fazendo, você não pode... Não é uma coisa que alguém coloca na tua cabeça, vai lá pregar o evangelho e volta. Então, são experiências verdadeiras, assim, genuínas, que eu vivi desde muito cedo, né? E que isso determinaram as minhas convicções. Até quando eu fiz teologia, eu fiz faculdade de teologia, eu fiz pós-graduação em cultura de Israel, história judaica. Eu sempre falava para os professores de qualquer coisa que eu ouvisse, porque a teologia confronta muito o que a gente aprende, né? Fica o tempo todo batendo de frente. E eu sempre falava, tudo que eu estou ouvindo aqui, nada disso muda as minhas convicções. Porque o que eu vivi com Deus foi muito além do que a gente aprende na teoria. Quando você vive algo real, não tem nada que pode separar você da fé. É o que Pedro fala. O que pode me separar do amor de Jesus? Nada pode me separar. Né? Então, essas experiências elas são necessárias da gente viver com o Evangelho para que você não tenha uma fé superficial, somente vindo na igreja, assistindo um culto e voltando para casa. Não, você tem que viver o Evangelho dentro da sua casa. Você tem que ver o poder de Deus no meio da sua família. Né? Você tem que ver a transformação dos seus parentes. Você tem que ter testemunhos de respostas de orações. Né? Eu posso contar para você várias aqui. Uma vez eu estava sem ter um tostão dentro de casa, era jovem ainda, adolescente, né? Sem ter um tostão dentro de casa, Deus falou assim: ó, levanta e vai para o ponto de ônibus, que eu vou te levar a um lugar para pregar. Eu falo assim: pô, Deus, ponto de ônibus para pregar? O Senhor vai me levar? Eu não tenho um centavo, como é que eu vou pegar ônibus, tal, essas coisas? Deus falou: vai. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá no ponto de ônibus, fiquei lá parado, esperando, arrumado, né? Na época eu usava aquelas maletinhas, aquele suspensório de Marco Feliciano. Né? Aí eu estava lá esperando na esquina, entendendo o que Deus queria. E eu falei: Senhor, não tenho dinheiro para pregar, como é que eu vou sair? Não consigo nem pegar um ônibus aqui. E o lugar que Deus estava me orientando era distante. Aí Deus falou: espera. Aí daqui a pouco veio um vento soprando uma caixa. Na esquina tinha uma caixa rolando com o vento, eu tirei a caixa, aí tinha mais ou menos ali uns R$10, que era o valor da passagem na época, né? Há muitos anos atrás. Eu peguei o dinheiro, fui na igreja, deu para ir e deu para voltar. E naquele dia ali Deus salvou pessoas, Deus libertou pessoas, e eu fico vendo, são experiências únicas. Não tinha um tostão, Deus mandou ir, providenciou o dinheiro, né? Eu tenho outros testemunhos também. Uma vez eu parei no hospital desmaiado com apendicite. E foi necessário fazer uma cirurgia rápida, tinha que fazer uma cirurgia de forma urgente, porque os senhores conhecem e sabem que quando um apêndice está inflamado, a probabilidade de uma morte, né, é muito grande. Aí me colocaram num quarto separado, tal. Minha mãe estava no outro quarto, né, ainda era garoto também. Eu fiquei naquele hospital para fazer ali aquela cirurgia de forma obrigatória. Quando foi de madrugada, eu tive uma visão de um anjo entrando na janela, abrindo a altura do meu estômago aqui. Na época eu nem sabia dizer o que era apêndice, era muito novo ainda. Ele fez um corte, mostrou para mim como se fosse um saquinho pequenininho, né? E saiu pela janela. Aí eu acordei minha mãe e falei: mãe, o anjo vem aqui, me tocou, eu fui curado e tal, me tocou, eu fui curado. Aí minha mãe também glorificou o Senhor, né? Minha mãe também sempre muito fervorosa. Quando foi de manhã, o cirurgião veio me operar, colocou a mão sobre o meu corpo, né? Para identificar se a apêndice estava inflamada, e falou: você é paciente de apendicite? Não, você não é paciente não. Aí começou a apertou, falou: não estou achando. Manda trazer o exame do garoto. Aí eu tinha feito um exame assim que eu cheguei. Quando eu cheguei, deu apendicite. Quando foi de madrugada, eu fiz outros exames para saber como é que estava o meu estado. E eu fiquei com 2 exames. Um exame quando eu cheguei e o exame da madrugada após o fato do anjo ter me visitado. E o exame da madrugada não constava nada, que eu não tinha nem apêndice. Aí o médico falou assim: não, nós não vamos operar esse garoto não tem apêndice. Esse garoto está operado. Aí eu falei para ele que o anjo veio de madrugada e me operou. Aí ele olhou para mim e falou: realmente, então, foi o teu Deus que fez isso aí, porque você não tem apendicite. Eita. Então, assim, é um testemunho poderoso, porque eu fiquei com 2 exames. Um com apêndice
e o outro 100. Sim. E quem operou? Foi o anjo. Entendeu? O anjo desceu lá e fez o milagre. Então tem muito testemunho de milagre, de libertação. Assim. A gente passa essas experiências com Deus que marcam a nossa vida, né? E nos fortalecem na fé para que a gente continue caminhando. Pastor, essa questão da itinerância, ela tem uma coisa que eu acho que todo pastor, todo pregador itinerante, ele precisa ter a capacidade de fazer uma leitura das igrejas. E o senhor é um pregador pentecostal, né? Já vi vários vídeos do senhor no YouTube pregando em igrejas distintas, né? E assim, como o senhor faz assim uma leitura, como é que o senhor consegue fazer uma leitura da igreja, do ambiente, do perfil, para adaptar a sua mensagem, ou você não se preocupa muito em fazer uma leitura da igreja e você mantém a sua linha de pregação, que é o seu perfil, o seu estilo? Bom, a pergunta é um pouco complexa. Mas, ao mesmo tempo, ela tem sentido, porque é um desafio, né? Para a gente que é itinerante. E eu ainda sou um pastor metodista. Então, eu prego muito na Assembleia. Né? Mas eu costumo dizer assim, quando você prega uma mensagem que é bíblica, ela vai se encaixar em qualquer lugar. Você prega uma mensagem bíblica, se encaixa na Assembleia, se encaixa na Batista, se encaixa na Quadrangular, se encaixa na Metodista. Né? Agora, quando você prega uma mensagem que você precisa procurar artifícios para partir para uma linha de doutrina que é contrário àquilo que a igreja ensina, aí você tem mais dor de cabeça. Então, nesse aspecto, eu não sou um pregador que eu entro nessas questões doutrinárias de, às vezes, usos e costumes, ou bater numa coisa ou outra. Eu procuro ficar muito focado no texto. Eu prego muito mensagens textuais, expositivas, né? Então, acaba que isso me dá uma facilidade mais de andar em qualquer lugar. Quanto ao fato de você perceber o público, é óbvio que tem igrejas que são mais avivadas, igrejas que são menos avivadas, igrejas que, às vezes, têm um padrão de mensagem que costumam ouvir, né? Mas eu acredito que quem me convida já sabe qual é a minha identidade. Né? Porque o problema de você tentar se adaptar a qualquer tipo de lugar que você vai é que você perde a sua identidade. Se eu chegar aqui, eu for assembleano. Se eu chegar na Metodista, eu for metodista. Se eu chegar na Batista, eu for batista, eu perco a minha identidade. Então, quem me convida hoje e me vê pregando, poxa, eu quero o Rodrigo Santana, né? Que é o cara que Deus chamou ele para falar isso. Ele tem uma identidade, ele tem uma mensagem para entregar. Né? Agora, quando você é alguém que você precisa se adaptar ao tipo de igreja que você prega, você acaba perdendo a sua identidade. É claro que eu entendo que você pode melhorar uma linguagem, você pode melhorar a forma como você se impõe, né? Mas eu acho que você pode até melhorar o seu discurso em algumas coisas, mas não pode perder a sua essência. Você precisa ter essa identidade para a pessoa ser alcançada com a mensagem que Deus te deu. Né? É o que eu costumo entender na minha vida. Deus me deu uma mensagem, né? E nem todo lugar Deus vai me levar. E eu não tenho pressa de chegar em qualquer lugar. Sabe? Eu não tenho pressa. Nossa, eu tenho que pregar no maior congresso do Brasil, no congresso internacional. Não, eu tenho total convicção do que Deus me chamou para ser. E nem todo lugar eu vou ir. Só que eu entendo que Deus me deu uma mensagem. E alguns lugares precisam ouvir essa mensagem. E essa mensagem precisa ser reproduzida. Então, eu me preocupo muito mais em manter uma identidade para alcançar o coração das pessoas com aquilo que Deus tem colocado no meu coração, do que literalmente ficar, não, qualquer lugar que eu vou pregar, eu vou me adaptar para tentar atingir o maior número possível, entendeu? Pastor, talvez a gente pode entrar um pouquinho na polêmica. Posso? Vamos embora. Como que seria a sua leitura na igreja atual? Eu não falo nossa igreja ou a sua especificamente, a igreja como um todo. Porque nós aqui na Central, eu, Jade, aqui, que a gente está sempre aqui no Centralcast, a gente não tem esse hábito de visitar várias igrejas. Então, a gente sempre está no nosso mundo aqui. Mas vocês que são itinerantes, vocês têm uma leitura diferente da nossa. Vocês conhecem outras culturas, né? Outras formas das pessoas cultuarem e tal.
Como que o senhor faz essa leitura hoje, do crente hoje, né? Como é que é o crente hoje na sua visão? Bom, o cristão hoje ele é muito diferente do cristão de 20 anos atrás, né? O cristão de 20 anos atrás, quando se convertia, saía do bar. O cristão de 20 anos atrás, quando se convertia, colocava a Bíblia debaixo do braço, era terno e gravata e ia para a igreja. O cristão de hoje, ele se converte e continua no bar. Se converte, continua bebendo. Se converte, continua ainda participando das coisas do mundo e não sente o desejo de abandonar essas coisas, né? Quem fala muito isso é aquele teólogo também chamado Rodrigo Silva, né? Você percebe que hoje tem uma grande percepção de pessoas que não passam por uma transformação dentro do evangelho, né? Parece que virou moda, né, ser evangélico. E realmente essa frase ela vai pegar daqui a um tempo, porque até os dados estão dizendo que daqui a alguns anos, e não vai demorar muito, os evangélicos vão ser o maior no Brasil. Os evangélicos vão ser maior no Brasil. E isso cada vez mais vai virar moda, isso cada vez mais vai virar normal, até que pode chegar ao ponto das pessoas não se tornarem mais tão fervorosos, principalmente quando a igreja tenta todo o tempo agradar o mundo, né? A igreja ela não tem que agradar o mundo. A igreja ela anda na contramão do mundo, né? E a gente vê até a teologia, às vezes os teólogos tentando procurar argumentos para trazer para dentro da igreja valores que Jesus não ensinou, entendeu? Então, o que eu vejo hoje na igreja? Eu vejo uma dificuldade muito grande de pessoas que estão perdidas, que às vezes não sabem o certo do errado, né? O principal que deve ser pregado, às vezes não está sendo pregado. Eu vejo as pessoas procurando um evangelho muito mais para benefício do que um evangelho para a eternidade. Né? Se a maior promessa do evangelho é salvação, por que se prega tanto bênçãos financeiras? Por que se prega tanto carro, casa? Por que se prega tanto bem-estar nessa terra? Não que o evangelho não ensine sobre isso. É óbvio que a Bíblia tem versículos que falam sobre prosperidade terrena, né? Isaías 1,19, se quiseres e ouvires, comerás o melhor dessa terra, né? Provérbios fala, honra ao Senhor com os teus bens e se encherão os seus celeiros. Tem várias promessas de prosperidade, mas a maior promessa do evangelho não é prosperidade terrena. A maior promessa do evangelho é salvação. Foi para isso que Deus entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna. Então, se a maior promessa do evangelho é a salvação, na minha concepção, esse tem que ser o discurso principal da igreja. A igreja ensinar o pecador que ele precisa ser salvo. E hoje o que acontece? Cria-se um monte de culto, é culto disso, é culto daquilo, é culto do empresário, é o culto do não sei o quê, é o culto do namoro, é o culto do relacionamento, é o culto disso, é o Pix e tal. É só um evangelho de benefício, sabe? É um evangelho que eu procuro Deus porque eu quero benefício, né? E, na verdade, essa mentalidade é a mesma mentalidade de Judas. Se vocês perceberem, por que Judas vendeu Jesus? Porque para Judas valia muito mais as 30 moedas de prata do que o relacionamento com Jesus. Então, às vezes, a gente fala mal de Judas, mas a gente cai no mesmo pecado, né? Porque às vezes a gente vende Jesus por causa de um prato, às vezes a gente vende Jesus por causa de uma porta de emprego, né? Às vezes a gente vende Jesus por causa de uma promoção, né? Judas se esforçou para vender Jesus, mas ele não se esforçou para renunciar ao pecado e andar com Jesus. Como tem gente que às vezes se esforça para trabalhar. Vou lá, vou fazer 48 horas, não sei quantas horas de Uber para ganhar tantos por mês. Vou lá, vou fazer curso para isso, aquilo, estudar, aumentar dinheiro. Nada contra você estudar. Estude, trabalha, cresça. Eu não tenho nada contra isso. Só que eu acho o seguinte... que quando Jesus é o primeiro lugar na sua vida, se cumpre Mateus capítulo 6, versículo 33. As demais coisas são acrescentadas, sabe? E o problema é que as pessoas procuram Jesus pelo benefício. E às vezes se esforçam por um bem material, mas não se esforçam para caminhar com Jesus. Se esforça para trabalhar não sei quanto tempo, para fazer o curso, para ganhar mais dinheiro, mas não se esforça para chegar cedo para ouvir a palavra.
não se esforça para tirar um tempo de oração, não se esforça para ter um tempo de propósito, de jejum, de oração com o Senhor, né? Então, é uma geração que continua com a mesma mentalidade de Judas. Eu quero andar com Jesus porque eu quero benefício. Eu vou para a igreja porque eu quero namoro, eu quero relacionamento, eu quero melhorar de vida, no aspecto para ele, e não no sentido de eu procuro Jesus porque a principal promessa do evangelho é a salvação. Então eu quero eternidade. Eu procuro Jesus porque eu sei que se eu não andar com Jesus eu não vou ser salvo, sabe? Não é um benefício material, é algo espiritual, que é a maior promessa do evangelho, é a salvação, sabe? Então é a forma como eu percebo muitas igrejas hoje. É uma igreja que procura saber mais da experiência dos outros dentro da igreja, né? Nossa, vamos criar aqui uma baita experiência, botar um baita som, botar uma cadeira super confortável, vamos melhorar o ar-condicionado. Legal, isso tudo é maneiro, só que a intenção é de só colocar satisfação no coração das pessoas. E se a preocupação é só gerar satisfação, a mensagem que vai ser pregada não é uma mensagem que vai confrontar a pessoa. Não é uma mensagem que vai fazer ela, peraí, eu preciso mudar, né? Luiz Hermínio fala muito isso, que o culto não é bom quando você sai feliz. O culto é bom quando você sai triste. Quando você sai chateado, pensando, poxa, eu preciso mudar. Eu tenho que ser mais crente. Eu tenho que transformar minhas atitudes, meu comportamento, sabe? Eu preciso passar por uma mudança de mentalidade. Então, a verdade é que, às vezes, a gente julga Judas, mas acaba andando na mesma mentalidade. É uma igreja hoje que procura muito os seus benefícios, né? Vamos crescer na política, vamos crescer naquilo que seja para a nossa denominação, para a nossa visão. Não tem mais esse papo de reino, é pelo evangelho, é por amor ao evangelho, né? Tem lugares que eu já preguei aqui nesse Brasil de ter 3 igrejas de denominação diferente e, às vezes, quem é membro da igreja tal não pode visitar a outra, sabe? O coração fechado. Coloca em disciplina se você visitar outra igreja, sabe? Não tem essa visão de reino, vamos se unir para fazer um projeto social, fazer um trabalho de missões. Não. É cada um por si, porque a gente quer aumentar aqui o nosso espaço, sabe? Então, eu acho que se a visão realmente fosse o reino, fosse a todos lutarem pelo mesmo propósito, as coisas seriam muito diferentes, né? Para fechar essa minha palavra pela pergunta que você fez, a gente mora no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um dos estados que tem o maior número de cristãos no Brasil. Não é o maior, mas é dos maiores que tem o maior número de cristãos no Brasil. Bom, se o evangelho está sendo pregado aqui, qual é a proposta do evangelho? Transformação da vida das pessoas, salvação para elas. Se o maior número de cristãos existe dentro do Rio de Janeiro, nós deveríamos ser um estado que tem menos corrupção, né? Menos violência. E a gente vê o contrário. Você vê o estado que tem mais corrupção, você vê o estado que tem um alto índice de violência. Promiscuidade, imoralidade. Né? Daqui a pouco chega a época do carnaval aí, e a gente vê como tem gente de fora para participar dessa prostituição que existe dentro do nosso estado. Entende? Então, como é que pode ter tanto cristão assim e as pessoas não estão sendo transformadas? Aí é o que eu sempre falo, que o problema não está no evangelho, porque o evangelho continua mudando as pessoas. Isso. O problema está na forma como está sendo pregado esse evangelho, né? John Piper fala assim, se a mensagem que você tem ouvido é a mensagem de Jesus e essa mensagem não está mudando a sua vida, é porque a mensagem que você ouve não é de Jesus. Porque a mensagem de Jesus, ela precisa mudar a sua vida de dentro para fora. Então, o problema não está no evangelho, mas na maneira como está sendo compartilhada essa mensagem. Entende? Então, é a forma como eu enxergo hoje grande parte das igrejas. Glória a Deus. A gente já está caminhando para o final, mas, pastor, a gente percebe que o senhor é uma pessoa de leitura, que gosta de ler. Queria saber se você tem algum livro de cabeceira, aquele livro que é um queridinho, né? Não estou falando da Bíblia, estou falando de algum livro, alguma indicação que o senhor poderia estar compartilhando aí com a gente aí. Tá. Assim, eu já li alguns livros que mudaram assim, o meu coração, aumentaram a minha fé e me ajudaram muito a caminhar, né? O livro ele é muito bom porque ele vai ampliar a sua visão diante da leitura que você entende da palavra. Mas o melhor livro para ler é a Bíblia, cara. Eu sei que você concorda comigo, já é uma pergunta que já tem a resposta, mas a Bíblia, assim, ela é fantástica. Ela é fantástica porque
Constantemente eu recebo essa pergunta. O povo fala assim, pô, que livro você está lendo? Bíblia. Qual livro você mais gosta? Bíblia. Qual livro que mudou sua vida? Bíblia. E quando você vai se aprofundando, a Bíblia ela é tão fenomenal que você pode ler ela 50 vezes. Quando você lê a 51, ela vai ser diferente. Você vai pegar uma coisa ali que não existe, você vai aprender. Então, assim, eu gosto de ler a Bíblia com paciência. Eu não tenho pressa de ler a Bíblia, né? Eu não pego, igual algumas pessoas. As pessoas, elas leem a Bíblia de forma assim, nossa, eu tenho que ler 3 capítulos por dia, eu tenho que ler 4 capítulos por dia. É a meta. Eu preciso bater minha meta. Preciso bater, é uma meta. E o problema de ler a Bíblia assim é que você não aprende, pastor. Você não aprende porque já teve vezes de eu construir mensagens e ficar semanas e semanas só meditando em um versículo. Poxa, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Jesus chorou. Chorou mesmo? Mas ele não é Deus? Então por que ele chora? Ele não é homem. Parece meio doido, né? A gente ficar se questionando assim, né? Mas é você questionar um texto para você melhorar a sua interpretação de entendimento do que está acontecendo. E obter as respostas dele também, né? E obter as respostas, né? Então, a Bíblia é um livro fantástico, porque ela vai se revelando. E quanto mais você se aprofunda, mais coisas você vai entendendo, né? Mais coisas você vai sentindo, vai te dando mais prazer de você ler, de você querer se aprofundar naquela escritura, né? É só você pegar os evangelhos, você vê que todos eles foram escritos com personagens diferentes que falam a mesma coisa. Como é que pode ser tão parecido, sabe? Ser tão igual, descrever com tanta perfeição a linguagem. Você vê as palavras se batendo, se confirmando. E você vê um profeta que viveu não sei quantos anos antes de Cristo e o outro que vai viver não sei quanto, que vai falar a mesma coisa. Vai bater o mesmo sentido. Olha a profecia de Isaías, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Parece que ele está na cruz com Jesus. Ele está vendo Jesus na cruz, né? Por isso que ele é chamado como profeta messiânico. Ele mais fala sobre o Messias. Então, a Bíblia é o livro meu de cabeceira que mais me impacta todos os dias. É a palavra. Agora, se você pedir, pastor, me dá outras indicações aí que eu quero ler. Depende de que área você quer ler. Se você quer ler área espiritual, batalha espiritual, se você quer aprender na área teológica, né? Teve livros assim que me impactaram muito, para não ficar só, não ser tão, né, incisivo nisso. Mas eu gosto do Heróis da Fé. Muito bom esse livro, que fala sobre o avivamento no mundo. Homens que foram tremendamente impactados pelo poder de Deus, né? Se você já leu esse livro, Já. Heróis da Fé? Então, depois que você lê, você fala assim, eu não oro nada, eu não sou crente. Né? Esse livro, desse jeito. Esse livro é fantástico. Tommy Tenen, Caçadores de Deus, que fala sobre o avivamento da Rua Azusa. Muito bom. Tá? Muito bom. O livro Infestação, que é inclusive de um pastor aqui da região dos Lagos, que viveu um avivamento dentro da igreja dele, que era tradicional. Aí ele fala da experiência dele de expulsando os demônios no meio dos diáconos. Jesus. Imagina um pastor batista tendo que fazer. Esse livro é fantástico. Ele não foi expulso, não, da igreja? Ele criou uma revolução, porque a convenção não aceitou. No livro fala que a convenção mandou psicólogos, mandou profissionais. Eita. Os psicólogos foram lá, fizeram terapia, os caras continuaram endemoniados. E foi uma loucura muito grande, porque o corpo de obreiro deles manifestado com demônios, ele querendo tratar da situação, e os profissionais, psicólogos, né, não conseguiram resolver aquele problema. Porque o problema era espiritual, né? Era capeta. Aí teve que passar por um problema, como é que se fala? Uma renovação espiritual dentro da igreja dele. Então, esse livro é muito bom. Aquele livro também de João Almeida de Souza Filho, A Arte da Guerra. Já ouviu falar? Já. Muito bom. Não é o do japonês, não. Aquele secular, não. É um livro cristão. Tá? João Almeida de Souza Filho. É muito bom também esse livro. E tem outros livros assim muito impactantes. Mártires do Coliseu, também excelente, né? Que te instiga a orar mais, a buscar mais. Né? Para cada área assim a gente tem um livro que acaba aumentando o nosso conhecimento. Aumenta as ferramentas, né? Aumenta as ferramentas. Mas a Bíblia é a número 1. Isso aí. É a número 1. É aqui. Você fica fascinado ali, lendo. Eu gosto de pegar cada palavra do texto.
Cada palavra. Ir para o original, buscar no original. Isso, você tem um bom dicionário. Para você se aprofundar e ver, poxa, o que Jesus quis dizer ali. Né? Por exemplo, você pega a palavra amor tem mais de 10 significados no grego. Então, qual amor que Jesus está falando? É o amor ágape. No grego existe o amor eros, amor ágape, o amor filos. Né? O filos é um amor paterno, amor de irmãos, família. O amor eros é o amor sexual, né? Marido com esposa, esposa com marido. E o ágape é o amor incondicional. Então você estuda isso, você passa a entender o que tipo de amor Deus me ama. É aquele amor que, independente do que eu faça, Ele vai continuar me amando. O próprio diálogo dele com Pedro, né? Ali. Aí quando você entende que esse amor dele é um amor incondicional e que Ele me ama independente do que eu faço, você passa a entender os princípios que Ele explica sobre o amor. Né? Por exemplo, quando Deus fala para você perdoar o seu próximo, Deus não quer que você perdoe o teu próximo nesses outros amores que eu citei, no sentido do amor eros, no sentido do amor filhos. Não é um amor fraternal. Deus coloca para mim a mesma condição de amor que eu fui alcançado. E qual foi a condição de amor que eu fui alcançado? O ágape. Então, como é que é o ágape? O ágape, ele me ama independente do que eu faço. Então, o que ele quer que eu faça com o próximo? Que eu o ame independente do que ele faça. Aí entra a questão do perdão, que a pessoa fala assim, como é que eu vou perdoar fulano? Fulano erra comigo sempre, fulano sempre me machuca, me fere. Como é que eu vou perdoar alguém que não merece perdão? Aí entra, porque você só vai receber o perdão de Deus se você perdoar o seu próximo. Se você não perdoar o próximo, você não tem o perdão de Deus. E você não tem que perdoar porque ele merece perdão. Você tem que perdoar porque você não merece, mas Deus te perdoa. A condição é a mesma entre você e Deus e você e o próximo. Quando você entende que para ter relacionamento com Deus, você precisa manter esse relacionamento com os homens, aí fica muito mais profundo o sentido do amor. Entendeu? Então não é um amor abracinha, não. É um amor, o negócio é firme, sabe? É você amá-lo porque você entendeu que precisa ser amado. É você perdoá-lo porque você precisa do perdão. É você fazer independente da forma como ele faz por você. Né? O perdão ele não está ligado a um sentimento. Eu perdoo quando eu quero perdoar. Eu amo quando eu quero amar. Não. Perdão é uma decisão. Eu tenho a consciência do que a palavra diz e pela consciência da palavra eu decido perdoar. Entendeu? Então, às vezes, você não quer, mas você decidiu perdoar. Ah, pastor, mas eu perdoei e continuo com o coração machucado, ferido. Porque para algumas pessoas o perdão é um processo, mas é uma decisão. Perdoa hoje, perdoa amanhã, perdoa depois. Né? Perguntaram para Jesus, então, até quantas vezes a gente tem que perdoar? Até quanto? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Por quê? Porque era Jesus querendo ensinar que não é uma matemática de vezes por dia, mas é você sempre ter o coração voltado para o perdão. Né? Você sempre ter o coração aberto para perdoar e exercer o amor ao próximo. Né? Isso aí. Gente, muito obrigado. Você que chegou até o final desse vídeo aqui. E a gente pede mais uma vez, curta esse conteúdo, compartilhe, deixe seu comentário, sua pergunta aí. Eu quero agradecer a Fernando, quero agradecer ao pastor pelo esse tempo. Mais uma vez, muito obrigado, pastor. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério. Muito obrigado. Tamo junto. Amém. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. É uma honra participar desse lindo Central Cast, né? Esse podcast abençoado. Que Deus continue abençoando vocês, prosperando esse trabalho, esse projeto, que cresça para que muitas pessoas sejam alcançadas. Amém. Amém.